Ninguém imaginaria que algo assim pudesse acontecer num lugar tão esquecido do mundo. Era uma fazenda velha, bem afastada da cidade, cercada por pastos, cercas de arame farpado e um silêncio que só era quebrado pelo mugido das vacas ou pelo latido dos cães. Ali viviam Madalena e Francisco, um casal de idosos que há décadas cuidava daquele pedaço de terra. Enquanto o dono da fazenda, homem ausente, raramente dava as caras. Naquele mês, um problema na rede elétrica deixou a fazenda no escuro. Francisco, teimoso como todo homem velho que se preze, decidiu que precisava ir até a cidade para resolver isso diretamente com o patrão. A viagem levaria 3 dias. 3 longos dias. Era a primeira vez, em 42 anos, que Madalena ficaria sozinha naquela imensidão. E, por mais pacata que fosse aquela região, o medo parecia maior do que ela. A primeira noite seria a pior. Pouco depois de anoitecer, os cães começaram a latir de forma estranha. Correram em disparada para os fundos da fazenda, rosnando e uivando, como se algo muito errado estivesse prestes a acontecer. Madalena acendeu uma lamparina, apertou o chale contra o corpo, e mesmo com um coração disparado, seguiu o barulho. As pernas tremiam. Não sabia se de frio ou de pavor. Quando chegou perto do curral velho, avistou uma cena que fez seu sangue gelar. Os cães formavam um círculo apertado, dentes à mostra, rosnando com ferocidade. Suas patas rasgavam a terra seca, lançando poeira para o alto, enquanto latiam tão alto que parecia que a noite inteira ia acordar. Entre eles, um homem estava caído, meio ajoelhado, talvez meio desabado, com as mãos erguidas num gesto de rendição, como quem não tem mais forças nem para fugir, nem para se defender. Era uma figura estranha, o corpo magro coberto de poeira, os braços ralados, as roupas esgarçadas e sujas, como se tivesse caminhado por dias no meio do mato, sem comer, sem dormir. Sobre a cabeça, amarrado como um turbante improvisado, um pedaço de pano desbotado, estampado com uma bandeira que Madalena jamais tinha visto na vida. Tinha cores fortes, símbolos que não faziam sentido, linhas que não lembravam nenhuma das bandeiras que ela conhecia. Aquilo, por si só, já bastava para acender o alerta do medo. Algo nele destoava tanto daquele lugar que parecia um pedaço de outro mundo jogado no meio da fazenda. Um corpo estrangeiro, deslocado, um homem fora do seu tempo, fora do seu mapa, fora de tudo. Os cães avançavam, rosnando, rodando em volta, mas não atacavam. Eles não mordiam. Em vez disso, pareciam hesitar, como se estivessem obedecendo a um instinto maior do que o de caça ou defesa. Era um latido diferente, agudo, nervoso, quase aflito. Então, de repente, como se tivessem sido atingidos por um cheiro forte, ou uma onda invisível, os cães começaram a tossir. Um, depois outro. Pequenos engasgos que foram crescendo, até que as caudas baixaram, os rosnados cessaram, e, um a um, começaram a se afastar. A pobre Madalena nunca ouvira falar de radiação, nem de urânio, nem nada dessas coisas. O silêncio que se fez depois dos latidos foi tão pesado que parecia ter peso próprio. Só restavam apenas Madalena e aquele homem, frente a frente. Ele, fraco, trêmulo, tentando erguer os olhos suplicantes para ela. Ela, paralisada, com o coração batendo tão alto que parecia querer saltar pela boca. Naquele instante, ela não sabia dizer se estava olhando para um forasteiro perdido, para um criminoso, ou para um presságio ruim que o destino resolveu colocar no caminho dela. Madalena respirou fundo, apertando o chale contra o peito, e deu um passo à frente. A cada passo, parecia que o coração subia mais um degrau na garganta. O homem estava fraco demais para ser uma ameaça. Ao menos, era o que ela tentava acreditar. Curvou-se, segurou-o pelas axilas e o ajudou a se levantar. O corpo dele parecia feito de ossos, pele e poeira. O cheiro era forte, uma mistura de suor velho, terra molhada e algum tipo de óleo estranho, talvez combustível. Ele não resistiu. O homem apenas deixou-se ser levado, cambaleante, os pés tropeçando nas pedras do caminho, até a varanda da casa. Ao cruzarem a porta, Madalena percebeu o quanto aquele corpo parecia pequeno, e ao mesmo tempo carregava um peso imenso. Não sabia se era o peso do mundo, da fome, ou de algum segredo. Na cozinha, ela puxou uma cadeira de madeira, que rangia só de olhar. Apontou com a mão para que ele se sentasse. E ele entendeu. Sentou-se devagar, olhando para tudo como quem nunca tinha visto uma cozinha antes. Ou, talvez, como quem não sabia se voltaria a ver uma de novo. Sem saber muito bem o que fazer, Madalena foi até o fogão de lenha, ainda morno, do café da manhã, e começou a montar um prato. Pegou um pedaço de pão de queijo amanhecido,
Esquentou na chapa. Colocou 2 ovos fritos na gordura do porco, que mantinha na latinha ao lado do fogão. Cortou uma fatia grossa de queijo Minas duro e salgado. E separou um punhado de farinha de milho, para acompanhar. Dentro da geladeira, achou um pedaço de carne de panela que tinha sobrado do almoço, bem passada, cheia de cebola caramelizada e cheiro de alho frito, e completou o prato. Enquanto colocava tudo na mesa, percebeu os olhos dele acompanhando cada movimento. Quase hipnotizado. A barriga dele chegou a roncar, alta, como se fosse um aviso. Não esquece de mim não. Amigo, pode comer, disse, apontando para o prato. Depois para a boca. Depois para ele. O homem olhou para ela, piscou algumas vezes, e depois para o prato. Então, como se as palavras dela fossem mágica, estendeu as mãos e começou a comer. Primeiro, meio desconfiado. Depois, com voracidade, mordeu o pão de queijo como quem não sabia se teria outro. Pegou o queijo Minas, olhou, cheirou, deu uma mordida e até apertou os olhos, surpreso com o salgado. Já a carne, ele rasgou com os dentes, mastigando devagar, respirando fundo, como se aquele pedaço fosse a coisa mais preciosa do mundo. Entre uma garfada e outra, Madalena tentou perguntar: "Quem é você?" Batendo a mão no peito, depois apontando para ele: "Nome, nome. Qual é seu nome?" O homem olhou, franziu a testa e bateu a mão no próprio peito. 2 vezes, antes de pronunciar, com sotaque carregado, Oma. A senhora repetiu para ela mesma, para ver se tinha entendido direito. Apontou para ele. Depois fez o gesto de quem anda, com 2 dedos caminhando na palma da mão. "Veio de onde, homem? Você mora onde?" Ele, Omar, olhou em volta. Parecia entender os gestos, mas não as palavras. Fez um gesto com as mãos, um movimento largo, como quem descreve algo muito distante. "Meu Deus do céu!" sussurrou Madalena, levando a mão à boca. O homem olhou de volta, apertou os olhos, e então, cruzando as mãos, apoiou a cabeça nelas, fechando os olhos. E, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, balançou a cabeça suavemente, indicando: "Quero dormir." Madalena engoliu em seco. Respirou fundo, olhou para ele, olhou para a porta, pensou muito. E agora, meu Deus? E se esse homem for bandido? E se for coisa pior? E se for daqueles muçulmanos que a gente vê na televisão? E se ele me explodir aqui? E se eu dar uma nele antes? Olhou para o canto da parede da cozinha. Lá estava ela, a pá, toda enferrujada velha, cabo torto, mas firme. Pegou-a discretamente, arrastou com o pé, até ficar encostada do lado da cadeira onde ela se sentou. Passou a madrugada acordada, o olho nela, na pá, e o outro nele, no homem, adormecido no sofá, coberto com uma colcha de retalhos. Cada ronco dele parecia um trovão, cada suspiro, um sinal de alerta. Será que eu corro? Devia ir na fazenda do seu Arnaldo, que fica a uns 2 quilômetros daqui. Será que deixo ele aí dormindo? Ou bato com a pá na cabeça antes que ele acorde e me faça mal? A cabeça fervia, o coração parecia martelo de ferreiro, batendo no peito. A cada vento que fazia bater a porta da cozinha, ela se sobressaltava. Mas, curiosamente, ele dormia. Dormia como quem não tinha mais forças para fugir de nada. E ela não sabia se ele era o perigo, ou se na verdade o perigo era muito maior do que aquele homem caído ali no sofá. Quando o sol começou a nascer tingindo o céu de laranja e dourado por trás dos pastos, Madalena ainda estava sentada na cadeira da cozinha, com as costas doendo, as mãos dormentes de tanto apertar o cabo da pá, e o coração. Bem, o coração parecia que tinha feito flexão a madrugada inteira. Omar seguia no sofá, encolhido feito um menino perdido. A respiração era calma, quase inocente. Aquela imagem não combinava com a aflição que dominava Madalena desde que o trouxera para dentro de casa. Quando ele acordou, levou alguns segundos para entender onde estava. Abriu os olhos devagar, piscando como quem luta para distinguir sonho de realidade. O rosto, agora mais visível sob a luz fraca da manhã, revelou traços que Madalena nunca tinha visto de perto em toda a sua vida simples de fazenda. Ele era jovem, não deveria ter mais que 30, talvez 30 e poucos anos. A pele era morena, mas de um tom diferente do bronzeado dos homens do campo, mais dourada, quente, quase como o tom da areia molhada. Olhos que pareciam carregar séculos de história, guerras, fé e desespero. Era o tipo de olhar que não se vê todo dia. O pano amarrado na cabeça com aquela bandeira estranha deixava o rosto ainda mais marcado, como se ele fosse um personagem arrancado de um livro de história de uma notícia internacional ou de algum filme que ela no fundo nem teria coragem de assistir. Madalena franziu a testa. "Irã", repetiu,
pensativa. Acho que já ouvi isso no jornal. Mas homem, cê está perdido no mapa inteiro, viu? Daí, Omar abriu as mãos. Como quem dizia, também não sei como vim parar aqui. Depois, fez um gesto de avião com a mão, seguido de um estouro. Cruzou os braços sobre a cabeça, abaixando-se, e depois apontou para o chão, como quem caiu. Meu Deus do céu, o avião caiu, fugiu, murmurava Madalena, tentando entender aquele teatro de gestos. Então ele pegou o lápis, apontou para a lâmpada apagada no teto, e com gestos perguntou, apontando, por que não funciona? Luz. Tá sem luz, caiu faz 2 dias. Meu marido foi atrás do patrão ver se resolve. Ele levantou-se, ajeitou a calça rota, fez sinal pedindo para ir até fora. Madalena, ainda segurando a pá, acompanhou, desconfiada. Ele olhou o poste simples de madeira que ligava a casa ao restante da fiação. Andou até o quadro de energia preso na parede da varanda. Abriu a tampa, olhou os fios e mexeu um pouco e fez uma cara de entendimento. Parecia simples para ele, como se estivesse olhando para um brinquedo desmontado. Voltou, pediu com gestos uma escada. Madalena, desconfiada, pensou e, contra todo instinto, trouxe a escada velha do galinheiro. Ele subiu com facilidade surpreendente para alguém tão fraco. Mexeu nos fios que ligavam o telhado ao poste. Retirou um pedaço de cabo queimado, descascou outro fio com um canivete que trazia no bolso. Fez um nó estranho, meio improvisado, meio profissional e, de repente, pá! As lâmpadas da varanda se acenderam. Credo! Gritou Madalena, dando 2 passos para trás. Dentro de casa, ouviu-se o barulho da geladeira voltando a funcionar. O ventilador da sala começou a girar devagar. E até o rádio antigo no aparador fez um estalo, antes de começar a chiar. Ele desceu sorrindo, limpando as mãos na calça. Apontou para as luzes e abriu um sorriso largo, meio tímido. Madalena, de boca aberta, cruzou os braços. Mas homem, nem Francisco deu conta disso. E no fundo, sentiu um nó no estômago. Quem é esse homem? Meu Deus! Quem é que aparece no meio da roça, vindo não se sabe de onde, e conserta coisa que nem eletricista da cidade dá jeito? Já mais à tarde, depois de cuidar das galinhas, ajudar a carregar milho e até espantar uma vaca que invadiu a horta, o hóspede parecia parte da fazenda, ainda fraco, mas mais disposto. E, ali, no alpendre, enquanto observavam o céu ficar alaranjado, Madalena pegou um caderno velho e uma caneta. Desenhou um bem grande na folha, depois um B, apontou para o próprio peito. Sorriu e disse, devagar, obrigado, apontou para o coração dele, depois para o dela. Ele olhou, pegou a caneta e, com muito esforço, rabiscou as letras tremidas, tortas, com alguns erros. Mas no fim, lá estava, na folha. Obrigado. Ele olhou para ela, depois para o papel, e sorriu. Era um sorriso cheio de coisa que nem precisava de tradução. Madalena retribuiu, mas no fundo, não sabia se aquele papel ia ser uma lembrança bonita, ou a prova de que ela estava, sem saber, se metendo na maior encrenca da sua vida. Naquela tarde, depois de um dia inteiro de tarefas divididas, Madalena, sentada no sofá de couro velho, ajeitou uma almofada no colo. Ele, ainda cansado, sem dizer nada, apenas se deitou, apoiando a cabeça nas pernas dela. Era um gesto quase infantil, de quem buscava proteção. Ela não resistiu. Sem pensar, a mão foi automaticamente até os cabelos dele, alisando devagar, como quem faz com um filho. Como quem acalma um bicho assustado. Adormeceram assim, os dois, naquele sofá gasto, naquela sala iluminada apenas pela luz fraca da televisão. 2 mundos diferentes, de 2 continentes diferentes, unidos por um acaso improvável. Quando o dia começou a clarear, a luz que entrava pelas frestas da janela foi o que acordou Madalena primeiro. Ainda meio zonza, com o corpo dolorido pela posição desconfortável, ela piscou os olhos devagar. Ela sentiu um leve peso nas pernas. Omar ainda estava ali, dormindo. Bocejou, apertou os olhos e olhou para a televisão, que seguia ligada. O jornal falava com seriedade, diante da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro. No canto da tela, em letras garrafais: urgente. A Polícia Federal, em parceria com agências de inteligência internacionais, realiza uma operação para capturar um homem de altíssima periculosidade, foragido desde sexta-feira. O nome dele é Omar al-Ubaid, cidadão iraniano, procurado por envolvimento no desaparecimento de material radioativo da usina nuclear de Angra dos Reis. O corpo inteiro de Madalena enrijeceu. A mão automaticamente apertou o braço do sofá. Sentiu o sangue sumir da face. O estômago revirou. O homem
Omar teria conseguido escapar das instalações da usina com 2 ampolas de urânio enriquecido, material altamente sensível e estratégico. Autoridades confirmam que a operação conta com o apoio do governo dos Estados Unidos e de Israel, além de forças brasileiras. A suspeita é que o material poderia ser utilizado em... A frase foi cortada. A tela ficou preta. Madalena piscou, confusa. Foi só então que percebeu. A televisão não tinha desligado sozinha. Ela lentamente virou o rosto e, com um choque que pareceu travar sua respiração, viu Omar, acordado, ainda deitado em seu colo, segurando o controle remoto na mão, olhando diretamente para ela. Ele estava acordado, e já há algum tempo. O susto fez com que Madalena levasse as mãos à boca, o corpo inteiro tremendo. Ai, meu Deus! Sussurrou, arfando, com o peito subindo e descendo descompassado. Ele, Omar, não disse nada, mas seus olhos antes calmos, agora estavam arregalados, aflitos, desesperados. Levantou as mãos devagar, balançando de um lado para o outro, como quem dizia: calma, calma. Ela, no entanto, já estava quase sem ar. Levantou-se num pulo tão brusco que quase o fez cair do sofá. Cambaleou, olhou para ele, depois para o lado, procurando, até que viu a pá encostada na parede, bem onde havia deixado na noite anterior. Correu, agarrou o cabo, segurando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu Deus, você está na televisão, gaguejava. O olhar disparando para ele, para a porta, para a janela, como se não soubesse se fugia, se gritava ou se batia nele ali mesmo. Omar começou a falar, rápido, na própria língua. As palavras soavam como rajadas, sons estranhos, carregados, embolados, que ela não entendia. Intercalava com tentativas de português atropelado. Não, bomba. Não matar. Não, dizia, batendo a mão no peito com força, apontando para si e balançando a cabeça freneticamente. Mas Madalena não conseguia mais raciocinar. O corpo tremia tanto que parecia que ela ia cair. A pressão subiu como nunca. O coração batia tão forte que chegava a fazer eco no ouvido. Meu Deus! Ela arfava, segurando a pá como quem segura a própria vida. O que você fez, homem? O que você trouxe para minha casa? Então Omar percebeu que ela estava no limite, que poderia desmaiar a qualquer segundo. Então, num gesto desesperado, abriu um bolso interno da calça. Puxou rapidamente algo que fez Madalena levantar a pá, pronta para bater. É agora. Ele vai puxar uma arma, ou uma faca, ou Deus me perdoe, vai apertar um botão de bomba. Mas, para seu choque, o que surgiu nas mãos dele foram 2 pequenas ampolas prateadas, envoltas em um tecido grosso protegidas cuidadosamente. Ele levantou, segurando na altura dos olhos dela, e, com uma expressão que misturava súplica e urgência, acenou para ela, depois para a cristaleira. Depois bateu a mão no próprio peito e levou o dedo indicador à boca, fazendo um claro gesto de silêncio. Puxou um maço de dinheiro do outro bolso, notas verdes, enroladas com um elástico. Muitas dólares, apontou para ela. Depois para o dinheiro, depois para as ampolas, fez o sinal de guardar e depois, com a mão aberta, balançando, o sinal universal, de muito, muito mais. Você, guarda, eu, volta, muito, muito mais. Dinheiro, dizia, atropelando as palavras, tentando forçar um português desesperado. Antes que ela pudesse reagir, o som cortante de hélices começou a se espalhar no ar. Primeiro distante, depois mais perto, e mais perto, até que parecia que o helicóptero estava passando exatamente sobre o telhado da casa. O iraniano arregalou os olhos, olhou para a porta, olhou para ela, uma última vez. Levou a mão ao peito, bateu 3 vezes, como quem diz, confie, por favor. Pegou um pedaço de pão que ainda estava na mesa e correu para fora. Madalena ficou paralisada. O corpo inteiro tremia. As ampolas sobre a mesa, pequenas, inofensivas, à primeira vista, pareciam agora pesar toneladas. E aquele dinheiro que parecia resolver qualquer problema, mas ao mesmo tempo, parecia ser o ingresso para o inferno. O som do helicóptero sumiu, se afastando lentamente. E Madalena, com as mãos nos joelhos, ofegante, olhou para a porta aberta, depois para as ampolas, e pensou: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O som dos helicópteros foi desaparecendo aos poucos, até sumir por completo no horizonte. Omar havia partido, deixando para trás uma mesa que agora parecia um altar de dilemas.
2 pequenos cilindros prateados e um maço de dólares pesados, que pareciam multiplicar o peso do mundo sobre os ombros de Madalena. Ela ficou ali, imóvel, encarando tudo, sem saber se aquilo era real ou fruto de um pesadelo esquisito que seu cérebro inventara. Mas não era pesadelo. Estava ali, concreto, o mundo dela, que até outro dia se resumia a vacas, galinhas e um rádio de pilha. Agora estava diretamente ligado a algo que muito provavelmente poderia mudar o destino de países, ou destruir vidas. Guardou as ampolas às pressas, escondidas no fundo do armário das toalhas, junto com dinheiro bem dobrado por baixo dos panos que ela só usava em datas especiais. Nem bem terminou de ajeitar, e ouviu o barulho conhecido do motor velho do Fusca subindo a estradinha de terra. O coração disparou. Meu Deus! É o Francisco! Correu até a porta, tentando ajeitar a expressão, esconder a respiração ofegante, como quem esconde um segredo nas dobras da própria roupa. Francisco saltou do carro, resmungando, acompanhado do patrão da fazenda. Senhor Arnaldo! E da filha deles, Cida, que veio junto. Você não vai acreditar, Madalena! Esbravejou, gesticulando. O patrão veio até aqui, perdemos um dia inteiro. E, adivinha, a luz está funcionando, mulher. Funcionando assim, do nada. Senhor Arnaldo, meio sem jeito, coçou a cabeça, olhando para as instalações elétricas como quem tentava entender o inexplicável, e não é só. Aqui não completou ele. A luz voltou em tudo quanto é fazenda dessa região. Voltou até a do Bento, que vive reclamando da fiação. Está brilhando igual a árvore de Natal. Madalena disfarçou o aperto no peito. Pois é, essas coisas às vezes dá defeito e volta, sei lá, disse, segurando firme no batente da porta, tentando parecer natural. Francisco, teimoso e rabugento como sempre, ainda ficou um bom tempo reclamando. Dizia que foi uma viagem perdida, que o patrão não devia ter vindo, que os fios deviam ter feito um curto que se curou sozinho. Uma explicação tão absurda quanto aceitável para quem entende pouco de eletricidade e muito de cabeça dura. Mas tudo bem, ele resmungou. Já que estamos aqui, quando o patrão resolver as coisas dele, eu levo ele de volta para a cidade. Pelo menos você não fica sozinha, Madalena. Cida fica aqui para te ajudar. A mulher apenas assentiu, segurando dentro de si uma tempestade. Horas depois, quando finalmente Francisco e seu Arnaldo foram embora, Madalena ficou sozinha na casa com a filha. Ela fechou bem as portas, abaixou as cortinas, conferiu se não tinha ninguém espiando. E então chamou Cida para a cozinha. Sentou-se, respirou fundo e contou tudo, cada detalhe. Desde os latidos dos cães, até o momento em que o homem desapareceu, no meio do matagal. No início, Cida arregalou os olhos, levou as mãos à boca, em choque. Minha mãe do céu, disse, com a voz quase falhando. Isso, é sério demais, mãe. Isso é coisa de polícia, de governo, de guerra. Mas quando Madalena abriu o armário, puxou o pano florido e revelou o maço de dólares e, em seguida, as 2 ampolas prateadas cuidadosamente embrulhadas, algo mudou no rosto da filha. O susto, o medo, foram lentamente sendo engolidos por outro sentimento. O olhar dela passou a pesar o que estava ali. A mão foi automaticamente até o dinheiro. Passou os dedos pelas notas, apertou, olhou de novo para as ampolas, depois para a mãe. Isso aqui vale uma fortuna, mãe, disse, a voz agora mais baixa, como quem começa a arquitetar algo. A senhora tem noção do que é isso? Isso aqui pode mudar minha vida inteira, mãezinha. Mas Cida, Madalena se assustou com o tom da filha. Tá me ouvindo? Isso aqui não é coisa de gente. Isso aqui é coisa de guerra. É coisa que pode destruir milhões de vidas. Sim, eu sei, disse desviando o olhar, mordendo o lábio, andando de um lado para o outro. Mas olha só, mãe. Ele deu dinheiro e disse que ia voltar com mais. Com muito mais, talvez. Talvez a gente... eu não sei. Guarda isso, espera. Vê o que faz depois. Não precisa decidir com tanto desespero. E você está velha, mãe. Melhor a decisão não ser só sua. Madalena olhou para a filha estarrecida. Não reconhecia mais aquela mulher. Era a mesma menina que ela criou sozinha, com tanto sacrifício, que aprendeu a dividir o pão, a respeitar o próximo, a nunca se perder no dinheiro. O silêncio entre elas ficou pesado, cortante. Eu te criei para ser uma pessoa boa, Cida, disse quase num sussurro, com os olhos marejando. Não para isso. Naquela noite, Madalena ficou acordada, o peito apertado, o coração dividido. Cida dormiu, talvez sonhando com cifras, com dólares, com uma vida mais fácil. Mas Madalena
Madalena não dormiu. A noite parecia não ter fim. Madalena permaneceu sentada na beirada da cama, olhando para o chão, com as mãos cruzadas, apertando tanto os dedos que chegavam a doer. A cabeça não parava. Eu esconder seria como virar cúmplice. Mas, se eu entregar, entrego também aquele homem que confiou em mim. Aquele olhar que parecia tão cheio de verdade. Olhou para o armário, como se pudesse enxergar através da madeira o peso que estava guardado ali. As ampolas, o dinheiro. Se esconder é errado. E entregar também parece errado, então. O que é certo? Cida dormia no quarto ao lado. Ou fingia dormir. Através da fresta da porta, Madalena ainda percebia o leve rangido do piso. Ouvia passos curtos, de quem andava de um lado para o outro, nervosa, inquieta, talvez mais preocupada com o dinheiro do que com qualquer outra coisa. O relógio da parede bateu 5 horas, e naquele instante, Madalena sentiu que não dava mais para adiar. Precisava fazer algo. E, fazer agora, foi até o armário. Suas mãos tremiam. Ela abriu devagar, como quem abre uma caixa proibida. Lá estavam as ampolas frias, prateadas, pequenas, e tão absurdamente pesadas. E, ao lado delas, o maço de dólares dinheiro, que, de tão volumoso, parecia zombar da simplicidade daquela casa de paredes descascadas e cortinas desbotadas. Ficou alguns minutos olhando, pensando, então respirou fundo, pegou as ampolas e, com cuidado, enrolou elas no pano de mesa mais bonito que tinha, aquele que só usava no Natal, nos dias realmente especiais. Depois foi até a cozinha, abriu uma marmita de alumínio e, sem saber direito se fazia aquilo para ele ou para si mesma, começou a preparar pão de queijo, bolo de fubá, um pedaço de carne de panela, bem temperada, e uma garrafa de café morno. Por fim, pegou uma folha de caderno e desenhou, como haviam feito dias antes, uma árvore, um caminho que saía dela, feito de setas. Por um tempo ficou olhando aquele bilhete. O peso da decisão apertava mais que qualquer carga que já tivesse carregado na vida. Daí, deixou a marmita e o bilhete dentro de uma sacola e seguiu até a árvore no fim do terreno, a mesma onde Omar gostava de se sentar, comer mexerica e olhar o horizonte. Ali, com mãos trêmulas, depositou a sacola entre as raízes, ajeitando como quem deixa uma esperança escondida. Depois, voltou para casa, pegou sua bolsa, respirou fundo e, sem dizer uma palavra, ligou o fusquinha. O caminho até a cidade parecia mais longo que nunca. A cada curva, o coração batia mais forte. Levava a sacola no colo, apertada contra o peito, como se carregasse dinamite prestes a explodir. E se acharem que fui eu? E se acharem que eu... sei lá, que eu tô metida nisso? O suor frio escorria pela nuca. As mãos suavam tanto que escorregavam no volante. Ela, quando chegou, parou em frente à delegacia, desceu e ficou alguns segundos parada, olhando a porta de vidro com as letras meio apagadas que diziam Polícia Civil. Respirou fundo, entrou o sargento. Sentado atrás do balcão, mal levantou os olhos. Pois não, dona, a voz dela quase falhou. Moço, os cachorros lá de casa, eles acharam isso no pasto, perto da cerca. Lá no fundo. Abriu a sacola, desenrolou o pano de mesa, e, quando as 2 ampolas prateadas reluziram sob a luz fluorescente, o sargento quase derrubou a caneca de café. Minha Nossa Senhora, que é isso, dona? Eu não sei não, moço. Achei estranho, e trouxe aqui. Vai que é coisa importante, né? O homem se levantou na mesma hora, pegou o telefone, chamou outros policiais. O ambiente da delegacia, que antes parecia preguiçoso, se transformou num formigueiro. Um corre para lá, outro para cá, cochichos, ligações. A senhora... Senta aqui, dona, pediu o sargento. Agora com a voz muito mais séria, quase grave. Me explica direito como foi isso? Madalena segurou firme a expressão mais simples, mais ingênua que conseguiu. Eu já falei. Moço, os cachorros, fuçando lá, acharam isso perto da cerca. O sargento a olhou por longos segundos, como quem tentava enxergar se havia mais do que aquilo. Por fim, respirou fundo. Anotou algumas coisas e disse: A senhora fez certo, dona. Fez muito certo. O caminho de volta parecia mais leve, mais silencioso. Quando voltou para casa, a primeira coisa que fez foi olhar em direção à árvore, no fim do terreno. De longe, percebeu. A sacola não estava mais lá. Seu coração disparou. Apurou o passo. Chegou até as raízes. E ali, preso com um graveto na casca da árvore, havia uma folha de caderno, rasgada, balançando no vento. Madalena pegou, suas mãos tremiam, desdobrou devagar. Lá estava escrito, de forma trêmula, torta, mas perfeitamente legível: Obrigado.
Logo abaixo assinado Omar. Madalena apertou o papel contra o peito. Fechou os olhos e sorriu, com lágrimas escorrendo. O mundo anda cada vez mais torto, mais perigoso, mais ganancioso. Mas talvez ainda haja espaço para um pouco de humanidade, para um pouco de esperança.